Imagine participar de um experimento científico. Você acha que está ajudando a ciência, mas, sem perceber, começa a machucar outra pessoa. E mesmo ouvindo gritos de dor, você continua. Isso realmente aconteceu. E o mais assustador não é o experimento em si, é o que ele revelou sobre a mente humana. Hoje você vai conhecer o experimento psicológico mais perturbador da história. E talvez ele mude a forma como você enxerga a si mesmo. Como tudo começou. Na década de 1960, o mundo ainda tentava entender algo terrível. Como tantas pessoas comuns participaram das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse contexto que o psicólogo Stanley Milgram, da Yale University, decidiu investigar uma pergunta assustadora: até onde uma pessoa comum iria apenas por obedecer uma autoridade? O que ele descobriu chocou o mundo. Como funcionava o experimento? O experimento era simples, pelo menos na aparência. Um voluntário era informado de que participaria de um estudo sobre memória e aprendizado. Ele era colocado na posição de professor. Em outra sala estava o aluno, que na verdade era um ator. O professor deveria aplicar choques elétricos cada vez mais fortes sempre que o aluno errasse uma resposta. A máquina tinha níveis que iam de 15 volts até 450 volts. E os rótulos ficavam cada vez mais alarmantes: choque leve, choque forte, perigo, choque severo. O participante acreditava que estava realmente machucando alguém. E o que acontecia a seguir é perturbador. Os gritos começam. Quando os choques aumentavam, o aluno começava a gritar. Ele implorava para parar. Dizia que tinha problemas no coração. Batidas na parede eram ouvidas. Em certo ponto, silêncio. O participante ficava nervoso, suava, tremia, mas o pesquisador, usando o jaleco branco, dizia calmamente: o experimento exige que você continue. Você não tem escolha. E aqui está o mais assustador. Cerca de 65% das pessoas foram até o nível máximo de 450 volts. Mesmo acreditando que poderiam estar causando algo fatal. O que isso revelou sobre nós? O experimento mostrou algo inquietante. Pessoas comuns podem cometer atos extremos quando uma autoridade assume a responsabilidade. Não eram pessoas cruéis. Eram cidadãos normais. Pais, professores, trabalhadores. Mas diante de uma figura de autoridade, muitos ignoraram a própria consciência. Isso ajuda a explicar eventos históricos sombrios. Mas também levanta uma pergunta ainda mais perturbadora: você teria parado? O estudo gerou enorme polêmica. Muitos criticaram o impacto psicológico nos participantes. Alguns ficaram traumatizados ao descobrir que quase tinham matado alguém. Hoje, experimentos assim não seriam aprovados por comitês de ética. O nome de Stanley Milgram entrou para a história da psicologia, tanto pela descoberta quanto pela controvérsia. O experimento continua sendo replicado. Versões modernas, com adaptações éticas, foram realizadas em outros países. E os resultados foram semelhantes. A obediência à autoridade continua sendo uma força poderosa no comportamento humano. Isso não significa que somos maus, mas que somos mais influenciáveis do que imaginamos. O experimento mais assustador da história não mostrou monstros. Mostrou pessoas comuns. Mostrou que a linha entre o bem e o mal pode ser mais fina do que gostaríamos de admitir. E talvez o verdadeiro medo não esteja no experimento, mas na possibilidade de que qualquer um de nós pudesse apertar aquele botão. Se você gosta de descobrir fatos que quase ninguém conta, se inscreva no canal, porque aqui a gente revela histórias que fazem você questionar a própria realidade.